65 empresas, incluindo as gigantes de tecnologia Apple e Google, assinaram uma carta aberta pedindo ao governador do Texas que abandonasse as iniciativas anti-LGBTQ+. A carta incluía uma crítica contundente à ordem do governador Greg Abbott de investigar procedimentos e tratamentos cirúrgicos de afirmação de gênero em crianças. Em fevereiro, o procurador-geral do Texas, Ken Paxton, declarou que tais procedimentos e tratamentos, incluindo a prescrição de medicamentos que afetam a puberdade, eram considerados abuso infantil. Empresas contra-atacaram as autoridades do Texas na sexta-feira, chamando a medida de desalinhada com os valores da empresa. Separadamente, na Flórida, um projeto de lei que proibiria certas instruções sobre orientação sexual e identidade de gênero em sala de aula aguarda a assinatura do governador republicano da Flórida, Ron DeSantis. Os usuários do Instagram na Rússia não puderam mais acessar a plataforma de mídia social a partir da meia-noite de ontem, depois que sua proprietária Meta Platforms disse, na semana passada, que permitiria que usuários na Ucrânia postassem mensagens como morte aos invasores russos. A empresa disse que seria errado impedir que os ucranianos expressassem sua resistência e fúria contra as forças militares invasoras. A decisão foi recebida com indignação na Rússia, onde as autoridades abriram uma investigação criminal contra a Meta e os promotores pediram a um tribunal que classificasse a gigante de tecnologia dos Estados Unidos como uma organização extremista. O chefe do Instagram disse que o bloqueio vai afetar 80 milhões de usuários. A Rússia já baniu o Facebook no país em resposta ao que disse serem restrições de acesso à mídia russa na plataforma. Pode ser necessária uma quarta dose da vacina do Covid-19 para ajudar a combater outra onda da pandemia, disse ontem o CEO da Pfizer, Albert Bourla. Ele afirmou que a proteção após 3 doses não é tão boa contra infecções e não dura muito diante de uma variante como o Omicron, por exemplo. Algumas pessoas imunocomprometidas que tomaram 3 doses das vacinas Pfizer ou Moderna do Covid-19 já podem receber uma quarta dose, de acordo com o CDC. Mas não está claro se ou quando o FDA pode autorizar a quarta dose da vacina para adolescentes e adultos saudáveis. Atualmente, apenas 2% da população dos Estados Unidos, cerca de 7 milhões de pessoas, vivem em condados com níveis altos do vírus. O restante está em níveis baixos ou médios, áreas onde já não há obrigatoriedade do uso de máscaras para a maioria das pessoas. Mais de 2,5 milhões de ucranianos fugiram desde que a Rússia invadiu a Ucrânia, de acordo com informações mais recentes da ONU. O bombardeio intenso atingiu áreas densamente povoadas e de pouca infraestrutura ontem, incluindo uma base militar perto da cidade de Lviv, que fica perto da fronteira com a Polônia, matando 35 pessoas e deixando mais de 130 feridos no hospital. O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, disse que é apenas uma questão de tempo até que o ataque militar da Rússia se expanda para os membros da OTAN, a menos que a aliança instale uma zona de exclusão aérea sobre seu país. A OTAN, no entanto, disse que uma zona de exclusão aérea sobre a Ucrânia não é uma opção e vai aumentar ainda mais o conflito. Separadamente, a Rússia pediu ajuda militar à China, incluindo drones, disse ontem um alto funcionário do governo americano. Ele descreveu o desenvolvimento como preocupante e alertou que vai haver consequências absolutas para Pequim se der ao Kremlin uma solução alternativa para as sanções dos Estados Unidos. A China negou ter recebido o pedido do governo russo. Conversas adicionais entre a Ucrânia e a Rússia devem ser retomadas hoje via vídeo. Mais de 2,5 milhões de ucranianos fugiram desde que a Rússia invadiu a Ucrânia, de acordo com informações mais recentes da ONU. O bombardeio intenso atingiu áreas densamente povoadas e de pouca infraestrutura ontem, incluindo uma base militar perto da cidade de Lviv, que fica perto da fronteira com a Polônia, matando 35 pessoas e deixando mais de 130 feridos no hospital. O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, disse que é apenas uma questão de tempo até que o ataque militar da Rússia se expanda para os membros da OTAN,
a menos que a aliança instale uma zona de exclusão aérea sobre seu país. A OTAN, no entanto, disse que uma zona de exclusão aérea sobre a Ucrânia não é uma opção, porque vai aumentar ainda mais o conflito. Separadamente, a Rússia pediu ajuda militar à China, incluindo drones, disse ontem um alto funcionário do governo americano. Ele descreveu o desenvolvimento como preocupante e alertou que vai haver consequências absolutas para Pequim se der ao Kremlin uma solução alternativa para as sanções dos Estados Unidos. A China negou ter recebido o pedido do governo russo. Conversas adicionais entre a Ucrânia e a Rússia devem ser retomadas hoje via vídeo.